Se você não assistiu o vídeo, relato ou recado parte 1, publicado em 1º de novembro de 2023, quarta-feira, para melhor entendimento da história, antes de prosseguir assistindo a continuação, clique o link abaixo nas descrições ou procure a parte 1 na nossa playlist. Caso já tenha assistido, muito obrigado por prestigiar o canal com sua demonstração de interesse de chegar até o final do relato. Siga em frente. Ficaremos na torcida que a continuação não o decepcione. Eu estava em frente de um muro, já era noite, uma noite fria. Eu olhava na rua tudo vazio, sabe aquela coisa assim de cenário de filme de terror? Era um muro Guilherme baixo, Paulos e Walter Patriani da CVC, Marcos Bagulin da Agência Costa. Com varanda ao seu redor. Aí eu vi que o portão estava aberto. Eu fui entrando. Entrando, tinha uma porta de acesso assim, tinha 2 janelas. Eu olhava, não via ninguém, um silêncio. Um silêncio. Aí a porta se abriu. A porta se abriu. Era uma sala gigantesca com uma mobília, sabe aquela mobília maravilhosa? Aqueles móveis de madeira, aquilo lindo, 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 lindo. Dando a impressão que era tudo do século XIX, do século XVIII, um requinte, um bom gosto. E no final tinha um sofá. Eu fui chegando e tinha um senhor. O senhor sentado naquele sofá, ao lado de uma lareira. Quando ele me viu, ele levantou. Ele se segurava numa bengala. É já de idade, eu não consigo precisar a idade e também não consigo lembrar do rosto dele. Detalhes do rosto. Mas era uma figura que estava na cara que eu jamais esqueceria. Ele olhou para mim, segurando na bengala, e disse: que bom que você veio. Eu ficava assim, sabe, mas que lugar é esse? Quem é o senhor, sabe? Por favor, temos pouco tempo. Apenas escute. Eu quero que você leve um recado para Xandico. Eu digo: quem? Leve um recado para Xandico. A segunda vez que ele falou Xandico, me veio à cabeça: que loucura é essa? Ele está falando do Dr. Alexandre. Diga a ele que ele é um homem admirável, que ele chegou aonde chegou por sua capacidade, por sua competência. Só que no meio do caminho, ele fez promessas que não cumpriu. Promessas essas feitas pensando apenas no dinheiro. E ele ganhou muito dinheiro e vai continuar ganhando, mas que ele reavalie, porque se ele não cumprir promessa, promessa é dívida, ele perderá detalhes na sua vida que são tão importantes, mas tão importantes, que o dinheiro nenhum pode comprar. Eu olhei aquilo e digo: mas como eu vou
Mandar um recado? Eu não tenho intimidade nenhuma. É só meu patrão. Foi meu patrão. Nem é mais. Eu fiz bobagem. Eu nem trabalho na empresa dele. Nós nunca trocamos 2 ou 3 palavras de forma informal. Ele nunca me cumprimentou nos corredores. Como eu vou falar isso com ele? O que ele vai pensar? Apenas fale. Ele irá entender. E nesse irá entender aquele famoso... Estava eu ali, no sofazinho ao lado da cama, do berço da minha filha, ela dormindo. Afinal, tinha sido só um sonho. Um sonho que mudou a minha rotina. Um sonho que eu não sabia como lidar. Aí eu procurei minha esposa. Eu procurei a profissional que tinha na mulher que vivia ao meu lado. Contei tudo o que estava me acontecendo. Ela simplesmente me disse que era muito pouco para ela tirar uma conclusão. Que, lógico, estavam acontecendo alguns fenômenos comigo, estavam, mas ela não sabia até quanto, até onde podia dizer. Que eram apenas consequências de tudo que eu havia passado no hospital, na UTI, ou se tinha algo a ver com questões sobrenaturais. E só o tempo diria, se eu quisesse, eu poderia fazer um tratamento, acompanhamento profissional, que não seria ela, óbvio não, mas ela indicaria alguém de confiança, para ver até se era apenas uma terapia, se era uma questão para psiquiatria, mas era tudo muito cedo. A única coisa que ela podia dizer como amiga, não como psicóloga, é que quando a gente tem uma dúvida, a gente tem que tentar solucionar. E eu tinha que saber. Só eu iria decidir se aquilo tinha sido um sonho que eu não deveria levar adiante, não dar importância, ou se eu tinha um recado a entregar. Depois de muito pensar, eu resolvi vencer o meu medo do que os outros vão pensar de mim. Aí entrei em contato com a secretária, claro, para agendar uma reunião com o Dr. Alexandre. Ela pediu para eu ligar no dia seguinte para dar a resposta. Aí eu liguei no dia seguinte, ela simplesmente me disse que ele não tinha horário na agenda para me receber, e seja o que fosse que quisesse entregar para ele, que eu passasse para ela, que ela faria chegar. Claro que eu não poderia esperar outra resposta. Não sei nem se ele disse: eu não quero conversar com esse sujeito, eu não tenho nada a conversar com ele. É possível. Ou se ela simplesmente tomou a decisão. Já é mais difícil, eu acho que ela não faria isso. Ou se ela passou a questão para o Paulo, e o Paulo disse: não, deixa para lá, faz ele entregar isso para ti, tu passa para mim, aí nós vamos ver. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu sei que eu não teria acesso ao Dr. Alexandre. Aí o que eu fiz? Eu fui à frente da máquina de datilografia, porque eu ainda estava pensando como iria encarar o tal do computador. Alguém pode dizer: poxa, mas para um engenheiro ter uma ideia dessa... É muito fácil para quem não viveu essa fase de transição. Mas eu preferi ainda a máquina de datilografia, se bem que já estava dando meus primeiros passos no universo online, que as empresas já estavam começando a se equipar dessa novidade que estava chegando. Eu fiz um relatório muito bem redigido, porque não é falsa modéstia não, eu era bom. Botei no envelope amarelo e pensei: vou entregar para a secretária, vou fazer a minha parte. Me dirigi até a empresa. Só que, no caminho eu fiquei pensando: o que eu estou fazendo? Eu estou dando o recado? Eu estou transmitindo a mensagem? Poxa, se fosse para a secretária entregar, por que a missão teria sido dada para mim? Não há porquê. Pronto. Ela teria o sonho, entregaria, o homem iria conversar com ela. Por que eu? E eu tive aquele sonho para dar a mensagem ou para transferir a responsabilidade? Aí disse: não. Não vai ser assim que eu vou agir. A empresa, ela tinha a sua matriz num prédio, os escritórios, a parte administrativa num prédio, no centro da cidade. Claro, o galpão operacional ficava em outro setor, no setor industrial. Mas até com uma questão de expansão comercial, eles resolveram transferir a parte administrativa para aquele prédio. Enfim, essas
essas mudanças que acontecem nas empresas. Então o prédio era muito bonito, e no 5º e 6º andar ficava a empresa. Aí eu cheguei na recepção, disse para onde ia, já era conhecido no local, não tive grandes dificuldades, mas eu fiquei pensando e resolvi mudar a minha rota. E não adiantava. Eu ia até a sala do homem, eu iria barrar na sua secretária, e ele certamente não me atenderia. Olha, eu virei, mas olha, não repara não, mas tá complicado, viu? Tá complicado porque tem alguém que não para de subir na mesa, de balançar, se deu tremida. A Lili é assim, ela quer participar, tá? Então não reparem, mas eu vou pegar ela mais uma vez e vou tirar daqui, senão não vou conseguir me concentrar no vídeo, tá bom? Dá tchau, Lili, tá? Não adianta virar a cara não, vai. Então, voltando, fica quieta aí, mulher. Não me olha com essa cara não. Voltando. Eu me transformara num moleque de recado assustado, sem saber como agir. Aí, ridículo por ridículo, o que eu fiz? Eu desci até a garagem do prédio, sabia qual era o carro do homem, sabia mais ou menos a hora que ele saía, e é aqui que eu vou esperar. Conversei com o vigia da garagem, que ficava lá, e disse, olha, é o seguinte, eu vou aguardar aqui, o Dr. Alexandre pediu para eu aguardar, eu não sei o que ele quer comigo, mas pode ficar sentado ali no canto, ele fica à vontade, sem problema. É da casa. Embora seja flamenguista, eu digo, sai daí, ô corintiano asqueroso, sabe? A gente tinha essa coisa. Aí eu sentei no chão, pasme, do lado do carro do homem. Aí fiquei ali, mas eu andava cansado, eu tava tenso, eu tava estressado por razões óbvias, eu tava confuso. Aí meio que eu cochilava, aí acordava, olhava, o carro tava ali. Aí eu ouvia vozes, risos, acordava de novo, aí eu ia, voltava, aí caí num sono profundo, olhava e esse homem que não vem, aí era buzina, era carro dando ré, era carro saindo. Digo, mas será que ele vem, será que ele não vem? Abri os olhos, aonde estava o carro? Eu acordei assustado. Fui na portaria e ué, o que tu está fazendo aí? Eu disse, não, é que o doutor Alexandre já saiu, vocês não conversaram? Ele saiu faz uns 20 minutos. Ele disse, saiu sozinho? Não, saiu ele e a esposa. Aí eu pensei, a deixa. Aonde eu estava sentado, se por acaso ele tivesse saído sozinho, existiria uma remota possibilidade de ele não ter me visto, porque era no lado oposto, atrás do carro, no lado oposto ao motorista. Mas se a sua esposa estava ali, entrou no carro, certamente ela me viu dormindo que nem um mendigo, sentado no chão. E eles não me acordaram. E eles saíram com o carro. Não. Eu não precisava passar por aquilo, não. Que é isso? Fui para casa, peguei aquele envelope, joguei numa gaveta e digo, eu vou tocar minha vida. Olha, seja o senhor quem for, me desculpa, mas eu não vou entregar um recado para quem não quer ouvir. E o senhor me disse que ele saberia, ele entenderia, mas não é o que está acontecendo. E tomei a decisão, não se fala mais no assunto. Não levou 2 semanas, ou não levaram 2 semanas. Eu sei que o filho mais velho do Dr. Alexandre saía do seu prédio para ir para a faculdade, quando 2 homens o abordaram armados, queriam o carro. Ele acelerou, saiu em velocidade e um dos sujeitos simplesmente fez aquele tiro aleatório. Pá! Sabe aquele tiro de bala 22, que bala 22 faz assim, ó? Que nem grandes atiradores têm certeza se irá acertar o alvo e tem que mirar legal, porque o cara fez assim, ó, pá! E a bala simplesmente entrou pelo vidro e pegou a nuca do rapaz. Tiro fatal. O carro foi pro lado, assim, subiu uma calçada. Veio todo mundo, os 2 sujeitos saíram correndo. Foram presos no dia seguinte. E por uma coincidência, os 2 acabaram em algum tiroteio, alguma coisa mal explicada. E os 2 também foram, digamos assim, sacrificados. A bala aleatória, certeira, na nuca do filho da pessoa errada, normalmente não acaba bem, e para eles não acabou. Mas muito menos o fim dessa história
Pode ser dito que acabou bem para a doutora Alexandre e sua esposa. Quando eu soube, eu entrei em choque. E eu não sei porquê eu tive que ir naquele velório, aquele enterro. Cheguei lá, aquele hospital enorme, cheio de gente, cheio de figurões, pessoas importantíssimas. Eu olhava aquilo e dizia, nossa, eu não pensei que esse homem tivesse relações tão importantes. Mas se via de tudo um pouco, celebridades, artistas, empresários, políticos. Olha, e também uma gama enorme de funcionários, de gente que a gente percebia que estava sofrendo, que eram pessoas antigas, de tradição, que gostavam da empresa, gostavam da família, gostavam principalmente do menino, que ia lá com o pai, coisa, desde criança. Foi muito triste. E eu percebi que ali, à distância, envolto, sabe, a condolências, a sofrimento, a tentando consolar a esposa, tentando consolar os outros filhos, o doutor Alexandre olhou em minha direção e foi olho no olho, assim. Foi olho no olho. E quando ele me viu, eu não fiquei sem reação e falei assim, eu só. Aí aquele olhar, aquela troca de olhares, era algo que eu precisava. Eu não me aguentava de remorso, de vergonha. Eu não acreditava na minha covardia, na minha falta de insistência, no meu orgulho, no meu amor próprio. Eu ficava pensando, será que eu poderia ter impedido essa tragédia? Mas o meu lugar não era ali. Não eram meus amigos, não era minha empresa. Eu não tinha o direito de estar ali. E fui. Fui embora. Quando estou chegando no meu carro, eu vejo aquela figura na frente do carro, segurando uma bengala, segurando uma bengala. Cara, eu gelei. E agora? Ele olhava para mim, eu olhava para ele. O que eu faço? Eu sei que eu fui pelo instinto e fui caminhando devagarinho, devagarinho. Tinha também, ao lado do meu carro, um casal ali, conversando. Aí eu cheguei perto. Aquele homem, com o mesmo olhar, me disse, eu vim lhe agradecer. Você tentou. Muito obrigado. Sabe, quando dá uma espécie de alívio. Sabe, quando dá um... Aí eu digo, o senhor não tem nada que agradecer para mim. Eu não fiz nada. Aí o rapaz do casal que estava lá, como o senhor? Não entendi, agradecer o quê? Aí quando eu olho, eu estava de frente para o meu carro e não tinha ninguém à minha frente. Aí eu olhei para ele e digo, desculpa, é que eu tô com uma série de coisas na cabeça, eu tô falando sozinho, não repara não. Aí a senhora que estava do lado, a moça do lado, disse, não, a gente entende, estamos todos abalados. Então ela associou, como eu estava vindo do velório, deve ter imaginado alguma coisa. Bom, eu pedi licença, entrei no meu carro, dei minha marcha ré, fui embora. Pensando, o que eu faço com aquele envelope? Aí veio na minha cabeça algo que eu digo, meu Deus do céu, que mentalidade corporativa é essa? Por que eu tinha que mandar o recado via empresa? Eu podia ir na casa dele, ele tem casa. E infelizmente, por causa da fatalidade, eu soube do endereço, todos ficaram sabendo. Mas não seria difícil para mim descobrir o endereço dele e mandar até por correspondência, deixar ele na portaria, que certamente chegaria na casa dele. Como chegar na casa dele, ele iria ler. Por que eu não fiz isso antes? Graças a Deus aquela imagem chegou para mim e agradeceu e me perdoou. Não digo nem que reconheceu o meu esforço, perdoou minha covardia. Mas eu peguei aquele envelope e enderecei para o doutor Alexandre. Fui até o seu prédio, entreguei na portaria. E ali sim fui para minha casa, meio que com a certeza que eu não cumpri a missão dada para mim. Mas pelo menos, como disse aquele senhor, eu fiz a minha parte. O tempo passou e eu nunca tive uma resposta, um contato, nada, absolutamente nada
nenhum sinal do Dr. Alexandre e de sua esposa. Nada, silêncio absoluto. Mas, como eu fui crescendo no meu cargo, aí passei aquelas viagens, aquelas velhas viagens a trabalho, principalmente São Paulo, Rio, São Paulo, Belo Horizonte. E numa dessas pontes aéreas, porque claro, viajando pela empresa eu ia de ponte aérea, não rodoviária, eu encontrei no aeroporto de Congonhas, Dr. Alexandre. Eu chegando, ele saindo, naquela correria. Quando eu o vi, estava no mesmo corredor, porque lá tem um ponto de embarque, tem um local onde fica no corredor. A gente foi levando ali, saí fora. Aí eu fui andando no corredor, ele chegou a mim. Como vai, doutor Adriano? Eu digo, bem, o senhor, doutor Alexandre? Temos que levar, né? Eu digo, é mesmo. São as cobranças e os desafios que a vida nos impõe, né? Ele disse, nem fala, meu amigo, nem fala. E apertou a minha mão. Doutor Alexandre. Me chamou de doutor Adriano, ele sabia meu nome. Apertou a minha mão e me chamou de meu amigo. Aquela coisa en passant, para nunca mais nos encontrarmos. Mas ali, eu quase que tive certeza que ele recebeu o meu recado.